Muito bom dia, pessoal. É com grande alegria e prazer que eu começo esse bate-papo para a nossa audiência da TAC Brasil. É uma empresa que ela é especializada em segurança física para hardware. A gente está migrando para esse universo da LGPD. A nossa missão é contribuir com as empresas no que tange a adequação. E hoje nós temos uma figura ilustre, Carmina Issa. Vou falar um pouquinho aqui do seu breve histórico e seu currículo invejável. Então, a gente vai conversar com a Carmina, advogada, especialista em direito cibernético, atuando com questões preventiva e contenciosa. É professora de direito cibernético e ética profissional, foi membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB São Paulo, foi subcoordenadora da Comissão de Tecnologia e Sociedade do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, foi vice-presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos. Aliás, atualmente é vice-presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos da Academia Brasileira de Ciências Criminais e é presidente nacional da Comissão de Compliance também pela Academia Brasileira de Ciências Criminais. É um currículo e tanto, né, Carmina? Eu acho que você tem total autoridade para falar sobre esse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre compliance e LGPD, mas, assim, desde já quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade para a gente falar com a nossa audiência, com a sua audiência, e o objetivo nesse bate-papo é poder contribuir com as empresas, com as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa, com informações, contribuir no que tange adequação e preparação à LGPD. Tudo bem? Tudo bem. Faltou alguma coisa eu falar do teu currículo? Falei tudo certinho, Carmina? Eu ainda sou membro da Comissão de Tecnologia do IBDE. Joia, muito bem. Sou membro da ISOC Brasil, é o capítulo Brasil, né, Internet Society. Tá, mas o mais importante é que a gente tem que ter o conhecimento, né? Essa é uma área, né? A gente precisa estar constantemente aprendendo, né? Exatamente. Eu sou professora de Direito Cibernético há mais de 20 anos, numa faculdade de tecnologia. Então, eu transito muito bem entre direito e tecnologia. E obrigada pelo convite, Déler. É sempre um prazer conversar com pessoas que têm um currículo, uma envergadura que você tem. Então, assim, a ideia de quando a gente decidiu fazer essa série, né, de entrevistas, a gente tem a intenção de convidar algumas pessoas que está inserida nesse contexto da questão de prevenção e segurança de dados. E, assim, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. A gente já conversou algumas vezes, sempre, né, pelo LinkedIn, e hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar esse seu conhecimento com essas empresas, né, que eu tenho visitado muitas empresas, Carmine, e eu vejo quanto de dúvidas que essas pessoas têm, que esses profissionais têm, sabe? Às vezes são dúvidas que, de certa forma, são conceitos básicos, mas eu vejo que a própria Época Negócios fala que 84% das empresas ainda não estão preparadas para a questão da adequação. Então, eu acho que esse bate-papo vai ser muito valioso para essas empresas, para esses profissionais que vão nos acompanhar neste momento, tá bom? Podemos iniciar com o nosso bate-papo. Tenho muitas perguntas, mas eu sei que não vai dar para fazer todas, mas vou selecionar algumas aqui, tudo bem? Eu acho que é muito importante porque eu acho que essa dificuldade das pessoas entenderem, das empresas entenderem a implementação da LGPD propriamente dita, é porque não é só jurídico e nem é só tecnológico. Tá certo. Entendeu? Então, assim, é uma junção. Eu sempre digo que é um lindo casamento entre duas áreas para proteger os dados das empresas. Eu acho que as empresas, a LGPD, ela só agrega, sabe? Eu não acho que a LGPD é um bicho-papão, nem um leão. Não. Eu acho que a empresa ela vai estar com uma competitividade maior no mercado internacional, traz uma maior segurança nos seus próprios dados, que a gente sabe
e são retirados muitos dados das empresas por colaboradores ou por ex-colaboradores. Então, acho que a LGPD só traz tudo de bom para as empresas. Pegando esse gancho, Joia, pegando esse gancho de dados que são subtraídos, tem uma pesquisa que foi realizada pela Norton Cyber Security. Ela diz que o Brasil ele entrou no ranking do segundo país que tem mais dados vazados. A gente está falando de 62 milhões de pessoas que tiveram os dados vazados, com um prejuízo de 22 bilhões. A gente está falando de 54 crimes cibernéticos por minuto no Brasil. E aí eu quero te perguntar, o que é que falta para essa questão de melhorar esses índices? A gente está num índice, a gente se enquadra num ranking negativo no que tange a vazamento de dados. Então eu quero te perguntar, o que é que falta para a gente melhorar e sair desse ranking negativo? Falta a cultura da prevenção? Falta informação? O que é que falta, Carmina? Isso é uma evolução histórica, tá? Porque, assim, a gente precisava ter um conhecimento. Então, eu sempre digo que tem dois grandes marcos aí em relação à parte de crime cibernético, de vulnerabilidade, de vazamento de dados e da conscientização do brasileiro, certo? Então, vamos supor, quando houve o caso do Snowden, todo mundo começou a entender que os seus e-mails poderiam ser lidos, não é? Então, a população e as empresas, de forma geral, começou a startar o alerta, não é? Com o caso da Cambridge Analytica, aí agora a gente descobriu que não só leem nossos e-mails, mas também que manipulam os nossos dados, as nossas informações, vendem, não é? Então, o que é que falta? Faltava justamente isso, faltava uma lei que mostrasse o tamanho da nossa vulnerabilidade em termos de privacidade e proteção de dados, nós enquanto usuários, e as empresas. Por quê? Porque hoje a gente vê muito vazamento, não é? Então, a empresa hoje, ela tem que cuidar. Um bom firewall, não é? Um firewall adequado, um bom antivírus, uma criptografia, tudo isso vai gerar uma certa privacidade e proteção dos dados das empresas, também, não só os dados pessoais, não é? Tá certo. Carmina, você comentou sobre lei, né? Só de âmbito federal nós temos, me corrija até se eu estiver errado, mas em âmbito federal a gente tem mais aproximadamente 45 leis no que tange a proteção de dados. Leis específicas para e-commerce, lei para o setor de saúde, enfim, são mais de 45 leis. O que faz a gente entender que essa lei específica, que está falando especificamente de LGPD, o que faz a gente acreditar que essa lei agora vai pegar? Bom, essa é a pergunta clássica e eu sempre digo o seguinte, a lei já pegou. Tá bom. Por que a lei já pegou? Porque se você for analisar os vazamentos e os acordos que estão sendo feitos e os processos, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal já firmou vários acordos, a Netshoes já pagou pelo vazamento que ela teve, né? A Vivo está aí com... Se você pegar é muito interessante dele, se você pegar o ofício que o Ministério Público do Distrito Federal mandou para a Vivo, é uma LGPD pura. Então, assim, mesmo a lei não estando em vigor, a LGPD, mas a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que você pode aplicar, entendeu? Então, tem algumas coisas. Na verdade, a LGPD, a LGPD a gente fala no setor regulatório também. Por quê? Porque cada área tem sua regulação própria. Então, nós temos regulação na área de saúde, temos, inclusive para descartes, para exclusão de dados. Que é um assunto pouco falado e muito importante, né, Carmina? Exato, né? Porque, assim, eu não sei se é porque eu já estou implementando a LGPD em algumas empresas, inclusive empresas de âmbito nacional, que aí não vou divulgar aqui, mas sim, eu acho que em breve a gente vai